É um povo que passa por lutas, passa por desafios, mas a gente não para. Eu não vou parar, né? Quem está com saudade, lembra daquele que a gente fazia durante a semana? Eu não vou parar, né? Como chamava? Barnabé. A gente precisa gravar mais Barnabé, né? O Barnabé, eu não vou parar. Meu irmão, eu espero que a sua semana tenha sido aí abençoada, né? Eu tenho certeza que ela foi, pastor Jair, porque nós conseguimos chegar aqui hoje, não é verdade? Ela não nos atropelou, né, pastor? Olha nós aqui, pastor Rui, estamos todo mundo aqui, embora tudo, né, Gi? Olha nós aqui, não é? Olha lá, a vovó lá. Eu falei, o Diego e a Gisele vão vir, mas eu não estou muito preocupado com o Diego e a Gisele, não, eu queria o Miguel. Olha o Miguelzinho lá, coisa linda, né? Que bom, viu? Sejam bem-vindos aí. É muito bom, meus irmãos. Hoje é domingo, o primeiro dia da semana, e nós começamos o primeiro dia da semana aqui na EBD, né? Eu acordo, falo, Senhor, eu vou para a tua casa aprender, vou lá ter comunhão com os meus irmãos, porque eu até coloquei lá, né? Complete a frase, EBD para poder, aí uns falaram ter mais fé, manusear melhor a palavra, né? Para poder crescer. Então, a EBD, ela é para nos capacitar mesmo, né? Trazer mais conhecimento, e quando nós temos mais conhecimentos, a gente faz melhor, não é isso? A própria palavra fala que muitas vezes nós não fazemos certo por falta de conhecimento. Então, a EBD é para trazer conhecimento, para que a gente possa fazer a correção, não é só para adquirir a informação, não é, Rô? A EBD é para trazer a informação e gerar em nós mudança, porque agora eu não sabia antes, mas agora eu sei. Não é verdade? Então, é o intuito da EBD e da EBD Manancial. EBD_F, a Escola Bíblica da Família de Deus. Amém, meus irmãos? Antes de eu liberar as crianças e os adolescentes, vamos orar para a gente começar, né? Senhor, em nome de Jesus, que chuvinha gostosa, hein, Deus? O Senhor é o Senhor do tempo, o Senhor é o Senhor das nossas vidas, Pai. O Senhor é o Senhor da criação. O Senhor é o Senhor de todas as coisas, e como é bom ter essa convicção, Pai. Obrigado, porque nessa manhã de domingo o Senhor nos levantou com saúde, com disposição, com um lugar para vir, Pai. Obrigado, Pai, porque nós estamos aqui de pé, Pai, firmes no centro da Tua vontade, firmados nos Teus propósitos. É um grande privilégio, Pai, para nós, Teus filhos, podermos acordar com a certeza que enquanto estávamos dormindo, o Senhor estava preparando aí um dia de bênção para nós. Ah, Pai, nós ficamos sem palavras, porque nós servimos mesmo a um Deus zeloso. Nós temos um Pai que não dorme, um Pai que está sempre com seus olhos atentos, e nós estamos aqui hoje, Senhor, como um coração de terra boa, terra fértil, queremos aprender da Tua palavra, Pai. Fala com cada um de nós, Senhor Deus, ali na classe das crianças, nos jovens, nos adolescentes, aqui conosco, que o Senhor possa ter toda a liberdade, Espírito Santo, para falar com cada um de nós, Pai. E nós queremos responder, colocando em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensina. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Então as crianças vão sair com a Soraya, e os adolescentes com a tia Rô, vão lá para a classe. Os jovens vão ficar aqui por enquanto, né? Ah, e a classe de batismo, a pastora Miriam, vamos lá, hein? Quem vai lá na classe de batismo, e quem está fazendo o batismo, depois me chama lá, que eu mando a aula para vocês, tá? Que está sendo gravada, né, Marcelo? Está sendo gravada? Ah lá, então, viu, quem quiser a aula depois, eu mando, né? Então vai ser bom a gente mandar aula. Ótimo, ah lá. Se você também souber de alguém que está impedido, impossibilitado de vir, a gente manda aula porque abençoa outras vidas, não é verdade? A Olga, tudo bom, Olga? A nossa querida Olga de São Paulo, de Bauru, de São Paulo, é nossa. Que bom te ver, viu? A Olga é irmã da pastora Miriam, né? É uma bênção na nossa vida, viu, Olga? Glória a Deus de você estar aqui. Como? Irmã da pastora Nida. Miriam? Ah. Gente, essa semana eu só estou dando fora. Eu comecei a fazer academia, viu, Olga? Oh, a Olga fica lá no meu pé, faz academia. E eu acordando cedo, ao invés de pegar a chave do carro, eu peguei um relógio preto que estava em cima da mesa. E entrei no elevador, desci no estacionamento, cheguei lá no carro para abrir o carro. Aí eu ria de chorar, né? Ai, meu Deus do céu. Aí ontem, olha que eu aprontei, né? A gente muda os ritmos da gente, né?
Eu abri minha caixinha de remédio da pressão, que eu tomo já desde os 40 anos. Abri a caixinha, peguei o remédio, guardei dentro e joguei fora a caixa. Aí, desculpa, gente. Hoje, de cedo, eu fui revirar o lixo e achei a caixa e peguei. Falei, é muito caro esse remédio. Eu falei, gente, eu joguei fora. Eu fui lá no lixo, né? Então, eu lá no hall do meu prédio, lá, achei a caixinha, salvei ela. É a idade. Tem gente que fala, é a idade. Mas eu nunca passei, pastor Rui, passar por isso aos 39 anos. Eu achei que lá eu imaginei que lá com 56 isso pudesse acontecer. Agora 39, não é demais, né? Meus irmãos, nós estamos no devocional, no tema 28. Então, se você trouxe aí, tema 28, não tem problema. Olha, a gente precisa adquirir o costume, né, o hábito, que a gente não tinha o hábito, mas daqui a pouquinho vai virar um hábito na nossa vida, né? Trazer o devocional e a Bíblia, porque eu gosto de manusear, né? A gente aprende bastante manuseando a palavra, né? Nós estamos então no tema 28, está na página 249, tem sido assim muito inspirador para nós o devocional. Esse devocional, ele faz parte até do nosso chamado para o ano, né? Que é para a gente frutificar, né? É o nosso chamado para esse ano, frutificar, né? Te chamei para que você dê frutos. Então, todo o estudo do devocional é em cima do nosso chamado desse ano. Então, no tema 28 fala assim, olha, dividir os dons para frutificar. E aqui tem uma historinha, eu vou ler a historinha, tá? Um homem de idade avançada estava cuidando de uma planta com todo carinho, quando um jovem aproximou-se dele e perguntou, que planta é essa que o senhor está cuidando? Aí o senhor respondeu, é uma jabuticabeira. Essa jabuticabeira demora quanto tempo para dar frutos? Pelo menos uns 15 anos ainda, informou o senhor. E o senhor esperava viver tanto tempo assim? Indagou o rapaz. Não creio que viva mais tanto tempo, mas já estou no fim da minha jornada, disse o ancião. Então, ora, que vantagem você leva nisso, meu velho? Nenhuma, exceto a vantagem de saber que ninguém colheria jabuticabas se todos pensassem como você. Não importa se não teremos tempo suficiente para vermos mudada as coisas, as pessoas pelas quais trabalhamos e oramos, mas sim que façamos nossa parte, de modo que tudo se transforme ao seu tempo, segundo os desígnios de Deus, e outros colham o que um dia foi feito cuidadosamente, pensando no futuro de alguém. Olha que coisa linda, né? Então, aquele senhorzinho não estava preocupado se ele ia comer jabuticaba, mas ele estava preocupado em plantar, porque alguém lá no futuro ia colher aquilo. Então, eu não sei o que você está fazendo, né? Às vezes você está aí, e você não está vendo ainda o resultado, mas continua plantando, meu irmão. Alguém vai colher, e é isso daí que é o reino de Deus, né? Na matemática de Deus, nós dividimos nossos dons e talentos para que outros possam se beneficiar do que o Senhor Jesus nos deu. Assim é o corpo de Cristo, vários membros de um mesmo corpo, todos dividindo suas habilidades para que todos possam crescer juntos. Vamos meditar sobre isso durante essa semana, então boa meditação. Então essa semana nós estaremos meditando então sobre usar os nossos dons e talentos para servir, com o objetivo de estar colaborando para o crescimento do reino, tá bom? É esse o objetivo nosso dessa semana. E vamos lá, nossa EBD hoje, então nós vamos falar de dons e talentos, né? Mais especificamente de dom. Vou pedir para o Mike colocar já então o primeiro slide, mas antes de eu entrar no quesito dom, eu queria falar um negócio para vocês. Isso daqui é uma inquietação que o Senhor me deu. Quando eu comecei a estudar essa aula, o primeiro versículo que o Senhor me deu foi esse. E eu falei, mas não tem exatamente a ver com a aula. E o Senhor falava para mim, tem sim. Então ele vai ditando a aula para mim, eu vou só escrevendo, viu? Falou, Deus poderoso, né? Então, o que o Senhor pediu para eu compartilhar com vocês? No reino de Deus, nada é mais importante do que o amor. A base de tudo que você for fazer, de tudo que nós formos viver aqui, a essência de Deus é o amor. Então, antes de falar em dons, em servir, em trabalho, meu irmão, o Senhor pediu para que eu começasse a aula lendo isso daí, ó.
a base da vida cristã, a base do trabalho na obra de Deus, vai ser sempre o amor. E ainda que tivesse dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Então, antes de a gente falar de dom, eu quero que você saiba, filho, se você não tiver amor, não adianta dom nenhum. Olha que forte isso, né? Então, se não tiver amor, pode ter fé, pode até transportar um monte, pode dar piroleta, meu filho, pode falar em línguas, pode fazer o que você quiser. Se você não, é a base. É a palavra de Deus que está falando ali em Coríntios, 1 Coríntios 13. É um texto ali, né, de 1 a 13, 14, né, que fala, acho que até, vai até o 13, que fala exatamente do amor, né? Do amor ágape, do amor de Deus. É o amor que o Senhor espera aqui no reino de Deus. Então, nunca coloque o dom que Deus te deu acima do amor que Deus te deu, porque nós somos a base, a nossa essência é o amor de Deus. E aí sim, movido pelo amor de Deus, nós vamos trabalhar na obra de Deus. Amém até aí ou não? O próximo então. A pergunta que eu fiz é, dons, para quê? Não é verdade? Para que eu quero dom? Eu quero entrar na igreja, ficar quietinho. Muita gente pensa isso, sabia? Eu não quero nem ser visto. Tem gente que não quer nem ser membro de igreja nenhuma, porque fala, eu não quero compromisso. Eu vou lá, faço a minha parte, olha que visão, né? Pequena, né? A gente hoje, o Senhor vai expandir a nossa visão, nosso entendimento de reino de Deus. Porque assim, as pessoas falam, eu não quero nem dom, não quero... Meu irmão, não é questão de querer, né? É entender, dons, para quê? Qual que é o propósito que Deus dá um dom para alguém? Não é verdade? Tem que ter algum propósito. Deus não faz nada por fazer. Deus não decide nada só por decidir. Eu acordei com vontade de fazer isso. Deus não é assim. Né? Isso é coisa do ser humano, né? Deus, tudo que Ele faz com um propósito. Então, dons, eu não quero dom nenhum. Para quê? Né? E eu preciso te falar. Primeira coisa, você sabe o que é um dom? Né? O que é dom? Vamos no próximo aí, por favor, Mike. Dom é aquilo que já nasce com a gente. Então, pega essa aqui, ó. Pega essa. Dom é algo que já nasce com a gente. Sabe quando Deus estava te fazendo lá? Pegou a rola lá e falou assim, deixa eu pôr uns cílios nela. Aí ele não pôs aquele longo não, o longo você que põe, viu filho? Agora a mulherada está pondo uns cílios maior, né? Fica bonito, né? Mas ele pôs lá os cílios, pôs a sobrancelha, ele pôs o cabelo, ele pôs a unha. E aí ele deu um presente para você. Em você ele colocou um dom. E eu preciso falar, todos nós recebemos um presente de Deus. Não existe uma pessoa que não tenha dom, não é verdade isso, tá? Então quando Deus fez cada um de nós, algum dom Ele colocou em você. Por exemplo, a minha irmã, ela tem o dom de ouvir, a minha irmã mais velha. Todas as clientes dela sentam lá, fala e abre, ela tem um dom. Na hora que você chega perto dela, você fala, e ela tem um amor para ouvir, ela tem esse dom. Já a Heloísa, minha irmã, eu vou conversar com a Heloísa fala, fala rápido. Ela não tem o dom de ouvir. A Elo já tem o dom de socorro. A Elô, você não pode falar nada para ela, que ela aparece lá e ela compra aquilo que você está precisando. Elô, você foi gastar, você nem tinha dinheiro. Não, fica tranquilo, passei no cartão. Né? A Elô socorre, ela não pode ver ninguém precisando de alguma coisa, que ela corre ajudar. Cada um tem o seu dom. A Cici tem o dom de ouvir, a Elô de socorrer. Mas é fato que Deus colocou algum dom em você. Tem gente que tem o dom de falar, eu falo mais que a boca. A Giane fala, você fala mais que o homem da cobra, pelo amor de Deus, né? Agora tem outros que têm o dom do silêncio. Você sabia que o dom do silêncio também é sabedoria? Sabia que também isso é um presente? Tem gente que não consegue não falar. Agora tem gente que Deus deu o dom para ela ter sabedoria e ela não falar. Olha isso. Isso também é um dom. Então, dom é aquilo que já nasce com a gente. É aquela habilidade natural, nata. Ela nasceu com você. E todas as pessoas, ao nascer, assim como você recebeu os seus cílios, os seus olhos, você recebeu um dom. Então, dom, meu irmão, você querendo ou não querendo, Deus colocou um dom em você. Agora, o que você vai fazer com o dom que Ele colocou em você, aí é com você, é diferente, tá?
Já talento é outra coisa. Então, dom é algo natural, que você, a facilidade para fazer algo mesmo sem ter aprendido. Por exemplo, eu tenho o dom de cantar. Eu não preciso... Que absurdo, gente, como vocês são invejosos, viu? Que horror. Eu nem treinando não consigo. Então, não é o meu dom. Agora, tem gente, não é verdade, que pequenininha canta no ritmo. Ela nunca fez aula de nada. Não é? É aquele dom natural, é coisa bonita isso, né? Então, por exemplo, você já nasce com o dom de tocar piano. Né? A pessoa já tem aquele dedo já pronto ali para manusear todos aqueles teclados e vira ali um pianista de classe, né? Já tem o talento. Então, talento é diferente de dom. Dom é algo natural, que você recebeu de Deus e você, então, vai usá-lo conforme, né, você entender que deve usar. O talento... Vamos lá. Vamos fazer a pergunta no microfone, porque está sendo gravado, é importante. Você acha que é possível uma pessoa nascer sem o dom do amor? Nascer sem o dom de amor? Eu acho que não. Cada um nasce, se o amor é um dom... Amor é um dom, mas esse dom do amor todos receberam. Só que uns desenvolvem e outros não desenvolvem. Uns praticam o dom do amor e outros não praticam. Porque tudo aquilo que você não pratica atrofia. Não é verdade? Pode ver, quanto mais você exerce o amor, mais amoroso você vai ficando. Né? Eu tenho um filho, o meu último filho, o Ramon, por exemplo. Então, ele era o Raspinha. Então, ele foi estimulado a ser beijoqueiro, por exemplo. Porque todo mundo que chegava nele, chegava o Rafael, ele era muito gostoso e beijava. A Aninha pegava ele e beijava. O Ramon pegava, o Raul pegava e beijava. Eu beijava. Hoje o Ramon beija até poste. Ele foi estimulado, ele é super carinhoso. Ele chega na minha loja lá, vamos supor, tem clientes comprando, ele vai, ele cumprimenta todos os clientes que estão na loja com um beijo. Eu acho um barato isso aí, mas por quê? É aquele dom do amor que está nele e foi estimulado. Né? Então, foi estimulado a praticar. Por isso que nós precisamos mesmo estimular a prática desse dom maravilhoso, que é o dom do amor. Por isso que eu comecei falando. O amor é a base de tudo. E todos nós recebemos essa, porque é a essência de Deus. Não teria, na hora que o Deus soprou ali em nós o fôlego de vida, foi a essência dele. E a essência dele é o quê? É o amor. Então, nós recebemos. Agora, nós precisamos desenvolver, tá bom? Aí entra o talento. Já o talento é algo feito com facilidade, porém, é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Olha que coisa linda, né? O talento já é diferente de dom. Você percebe até que você tem uma habilidade, mas você vai praticando e você pode desenvolver. Por exemplo, a filha do pastor Cristiano está fazendo vôlei agora, não é isso, pastor? Então, ela ali, ela está tendo o talento dela de jogadora de vôlei sendo desenvolvida. Ela começou a treinar, entrou para o time lá do SESI, está indo com disciplina, fazendo exercício, está entendendo? E o talento dela de atleta está sendo desenvolvido. Né? Então, eu sei que tem alunos aqui, quem que foi que falou para mim que começou? O Pedro, do Marcelo, começou a ter aula de baixo com o Fernando. É isso, né, Marcelo? Então, o Pedro, o que ele está fazendo? Ele está desenvolvendo o talento de tocar baixo. Né? Então, talento é algo que a gente pode. Agora, o dom é algo natural. Deus colocou ali, é só você que precisa começar a se perceber aí do seu talento, tá bom? Olha uma coisa interessante que aconteceu comigo. Quando eu era adolescente, no ginásio e no colegial, eu amava fazer teatro. E eu tinha uma facilidade de escrever peças de teatro e dirigir as peças. Aí eu ia na cidade, eu ia na Casa Arapuã, pegava aquelas caixas de televisão, eu pedia emprestado, eu fazia cenário com aquelas caixas de televisão. Eu jogava talco no cabelo das participantes para falar que ela era velha. Né? Então, eu encenava tudo aquilo lá. Né? E era um dom que eu tinha, e eu não sabia. E ali no ginásio todo, a minha professora de educação artística, naquela época tinha essa aula, né? Ela achava um barato, a dona Lia, e ela me dava corda para eu fazer os teatros na escola. Mas depois eu cresci, né, esqueci desse dom que eu tinha, e quando a gente está aqui na Renovado, vem a Jaqueline de Paula. Ela fez um curso lá na Jocum, e trouxe o curso para Bauru, e abriu inscrição. Aí a Vera falou para mim, vamos fazer esse curso? Eu falei, Vera, o teatro é coisa de jovem, né? Nós já estamos casados, com filho, né? Vamos fazer. Ela ficou no meu pé para eu fazer a inscrição. Eu falei, eu quero estar lá no grupo de homens, os varões, não quero estar lá nos jovens, né? E aí, por muita insistência dela, eu fiz a inscrição. E eu fiz o curso.
Mas durante o curso, o Senhor me lembrou, falou, esse é o dom que eu te dei. Por isso eu tinha facilidade lá de escrever peça, de dirigir peça, de interpretação, né? Então era o dom que Deus tinha me dado. E ali ele falou, agora você vai usar esse dom para a minha glória. Você vai usar esse dom, você já usou lá na escola, não usou? Agora, ele então trouxe à minha memória o dom que ele tinha me dado, ele revelou, e ele falou, e aí como Deus me usou no teatro? Eu fui em praças, fui em escolas, e fui mesmo, porque eu fui usar aquilo que Deus tinha me dado para a glória dele. Olha que coisa linda. Então você tem um dom aí, meu irmão. Se você ainda não descobriu, o Espírito Santo vai te mostrar qual é o seu dom, e você vai usar para a glória de Deus. O próximo, pronto. Vamos lá. Agora aqui, vocês sabem que a maioria de nós, né, aliás, a maioria de nós, não, todos nós, temos um AC e um DC. Né? O que é AC? Antes de Cristo. E temos o depois de Cristo. Então vamos lá, vou falar primeiro do AC, tá? Do antes de Cristo. Antes de nós conhecermos a Jesus, os nossos dons, ele era estimulado pela nossa alma. Então, tudo que nós fazíamos pela nossa vontade, por aquilo que a gente gostava. A gente era motivado também pelos elogios, né? Nossa, como você canta bem, eu canto mesmo. Né? É verdade, eu canto. Você tinha noção do seu dom, como hoje nós temos cantores, não tem pessoas aí que você fala, nossa, que voz maravilhosa, né? E ela é movida pela alma dela, o dom dela, que ela recebeu de Deus, ele é movido, ele é guiado pela alma dela, ou seja, pelas suas próprias vontades, por aquilo que ela planeja para a vida dela. Eu quero ser uma cantora de famosa, eu quero os objetivos dela. Então ela é movida pela alma. E assim as pessoas naturais, elas também receberam, todos os seres humanos receberam um dom. E quem não conhece a Jesus, antes de conhecer a Jesus, o que motiva esse dom é a alma. Certo? É a sua própria vontade, é o seu ego, é a sua própria satisfação. Nossa, eu sinto o maior prazer, que nem eu amo jogar vôlei. Eu, na minha adolescência, eu amava jogar vôlei, eu tinha habilidade, eu tinha o dom de jogar vôlei também, viu, pastor Cristiano? Não é só a sua filha, não, também joguei vôlei. Né? E eu ia escondido jogar vôlei, olha a minha motivação, né? Era a minha vontade de jogar vôlei, porque eu usava aquele colete para corrigir a minha coluna, e eu era proibido de praticar esporte. À tarde, meu pai saía, minha mãe saía, eu tirava o colete e corria lá treinar vôlei, né? E eu acabei jogando pela cidade de Lins, né? Numa época, num campeonato. Então, o que movia eu exercer esse meu dom era a minha alma, minha própria vontade. Tudo bem até aí ou não? Então, antes de nós conhecermos a Jesus, nós praticamos, exercemos o nosso dom, movido pela nossa alma, pelos nossos próprios objetivos. Quando nós nos convertemos, aí muda tudo, né? É uma nova vida. Nascemos de novo, nós nascemos no Espírito, aí muda tudo. E aí então, os nossos dons e talentos, eles deixam de ser guiados pela nossa alma, para serem guiados pelo nosso Espírito, né? E o nosso Espírito conectado com o Espírito Santo, ele vai nos dando toda a direção daquilo que nós vamos fazer. Eu estava conversando com a dona Vera ali agora à tarde, e ela foi chamada para pregar na terça-feira à tarde, e ela disse que ela travou uma luta para chegar na palavra, né? Não vinha, ela tem o dom de ministrar, né? Vocês já ouviram a dona Vera pregar? É uma delícia ouvir ela, né? Ela é motivada, né? Ela fala com fé mesmo, né? E não vinha. Aí diz que de repente, ela estava pronta para ligar para o Senhor, viu, pastor Júlio, falar que ela não vinha, ela falou. Mas aí, de repente, o Espírito Santo toca no espírito dela e dá ali a palavra para ela. Aí ela vem aqui e exerce o dom dela de ministrar, e foi uma benção terça-feira, né? A pastora Anida falou lá para nós que foi uma benção terça-feira à tarde. Então, isso é um dom sendo guiado, estimulado, usado pela influência não mais da alma, e sim do Espírito. Assim aconteceu comigo, quando eu estava no ginásio, eu exercia o meu dom de teatro, movido pela minha alma, e hoje eu exerço o meu dom de teatro, movido, estimulado pelo meu Espírito. Olha que coisa tremenda. Eu lembro uma vez, o Senhor falou para mim assim, por 15 anos eu ia na delegacia de ensino, ministrar através do teatro, para alunos. Então, primeiro tinha um congresso com professores, a gente apresentava, aí as escolas nos convidavam para ir apresentar aquela peça de teatro nas escolas. Mas teve um ano que o Senhor falou para mim, esse ano você não vai falar com aluno, você vai falar com o professor. Eu falei, verdade, Jesus, eu estava aqui na Rodrigues Alves,
O Senhor fez assim, ó, fum, Ele me deu a peça inteira, Olga. Sei que coisa linda, do começo ao fim, as falas, que é aquele personagem João da Silva que eu faço, que são, na verdade, são 2 João da Silva, qualquer dia eu vou fazer ele aqui para nós, é uma benção. E eu fiquei 3 anos indo nas escolas para falar com os professores dessa vez, né? Então, isso é o dom, não vem de mim, vem de Deus, né? Então, Ele nos dá para usar para Ele mesmo. Então, hoje, todos nós aqui na igreja, nós temos os nossos dons movidos, pelo menos deveria ser, não mais pela alma, né? Se alguém, vamos supor, vem aqui pregar para receber elogios, ou para o ego, para a sua própria motivação, ou falar, eu quero fazer alguma coisa na igreja, como eu tenho uma voz boa, eu vou cantar. Mas é isso que Deus pediu para você fazer, né? Não é assim que funciona, né? Não é mais movido pela sua alma, não é mais movido por aquilo que você quer, você é movido agora pelo Espírito. O Senhor sabe o dom que Ele te deu, e Ele te deu com um propósito, e Ele vai usar para esse propósito. Deus não faz nada sem propósito, e você não nasceu sem dom, você nasceu com um dom, e Ele vai usar esse dom para o propósito que Ele formou você. Amém até aí ou não? Vamos para frente. Então, agora nós já entendemos que nós devemos exercer o nosso dom aqui na igreja, movidos pelo Espírito. E agora eu te pergunto, qual é o seu dom? Você já pensou nisso? Qual é o seu dom? Eu gostaria que você estivesse pensando nisso. Se você ainda não sabe qual é, eu gostaria que você perguntasse para o Espírito Santo. Ele está aqui hoje, pronto para te responder, pronto para te dar toda a direção, para que você possa, então, fazer aquilo que Ele exercer com esse dom, com o propósito com que Ele te formou. Tá bom? Então, eu gostaria que você tivesse com essa pergunta, qual é o meu dom? Né? O meu eu já descobri, não vou nem contar para vocês, porque depois vocês ficam todos com inveja, mas quando sair meu CD, eu mando para a casa de vocês. Jeff Music. Vamos lá. O próximo. Dons e talentos. A gente resume muito dons e talentos na parte da música, né? A gente acha que dom é só ali, né? No teclado, ou na bateria, né? Nossa, tem um dom, né? Isso é, de fato, um dos dons, né? Dom da música, dom de canto, da afinação, né? É verdade mesmo, isso é, mas não é só isso que é dom. Sabe, assim, dons e talentos é muito maior o negócio, né? Como eu acabei de falar, a minha irmã tem o dom de ouvir, está entendendo? Nem todo mundo tem esse dom. Já outra tem o dom de socorro. Então, às vezes a gente pensa em dom só algo que vai destacar. E aí ela é movida pela alma, ela quer entrar para o ministério de louvor, porque o ministério de louvor aparece. E aqui, até para os presentes do ministério de louvor, né, a motivação aqui não é mais a nossa alma, né? A motivação aqui é do Espírito. Quando você entende isso, aí você é usado. É ou não é verdade? Né, como a gente teve aquele exemplo daquele domingo de manhã, que já duas vezes, na hora que o Estevão estava ministrando aqui, ele foi usado pelo Espírito. Né? Então, a motivação não era mais a alma. Eu estou aqui cantando para satisfazer a minha vontade de cantar. Tem gente que é doido para cantar, não consegue cantar nos barzinhos da vida, vem tocar aqui. Né? Não é essa a motivação. Né? Então, dons e talentos não é algo que vai nos destacar. Aqui no palco é um mesmo, né? Uns têm que ter um dom da pregação, nem todos têm o dom da pregação, mas tem outros que têm o dom do cuidado, tem outros que têm o dom de administração, tem outros que têm o dom de tantas coisas. Então, eu quero que você abra sua mente aí, que nós perguntamos antes, qual é o seu dom? Então, não fica pensando que você precisa cantar não, viu, querido? Eu achei isso e me danei, porque eu me inscrevia no coral e tirava o meu nome. É difícil não ter esse dom, verdade, já rasgaram a minha ficha umas 2 vezes da inscrição. Mas daí eu desisti. Então, dons e talentos, tem outros dons para fazer. Tem gente que tem o dom de fazer cachorro-quente. Família Rodrigues, não tem cachorro-quente para ninguém igual deles, na verdade é o dom deles. E eles usam esse dom onde? Servindo a Deus aqui. Quanto que eles cobram, pastora Anida, para fazer o lanche aqui? É o Senhor que dá. Eles já tiveram a lanchonete deles, eles já usaram esse dom para sustento da vida deles. Mas aqui na igreja, eles servem ao Senhor com o dom dele. Não é um dom? Não está no palco. Né? Qual é o dom da irmã Águida? Você sabe ou não? Você já viu a irmã Águida pregando? Não. Você já viu ela cantando? Não. Já viu ela tocando a bateria? Não. Mas você já viu ela recepcionando ali na frente? Você já chegou aqui às 8h30 da manhã e viu ela toda preocupada com a sujeira ali do quintal, ela olhando à frente se está varrido, olhando os banheiros se está faltando? Alguém já viu isso? Tem dons que não aparecem.
mas o Senhor tudo vê. O Senhor tudo vê. Esse é o dom da Águida. Eu acho um barato. Às vezes eu chego junto com ela e ela é ligeirinha. Ela já entra ali nos banheiros, porque ela precisa olhar logo os banheiros, porque daqui a pouco começa a entrar homem no banheiro masculino, ela não pode estar ali. Esse é o dom da Águida. Não é verdade? Né? Alguém já viu o Tiba aqui ministrando ou não? Nunca viu o Tiba nem ministrando, nem cantando, mas você vê ele ali cuidando, todo preocupado com os carros ali estacionados, fica tentando arrumar vaga, ele fica pensando quando tem um evento, onde vai por esses... Né? O Dídio, né? Então, são irmãos, o Jorge, são irmãos que têm dons, é um dom. Eu não tenho esse dom de ficar ali. Nossa, se eu ficar ali sentado, eu já vou ficar inquieto, né? Vou sair correndo, abaixar o portão e vir aqui para assistir a pregação, né? Ele abre mão de assistir uma pregação para ter servindo ao Senhor ali Você já parou para pensar nisso, que isso é um dom, Olga? O irmão Tibo, ele abre mão de aprender aqui, muitas vezes, o irmão Jorge, o irmão Luiz, o irmão Dídio, para poder estar ali servindo ao Senhor. É o dom deles. Então, existem dons além do palco. Tá bom? Era isso que eu queria falar. Por favor, Marina, cadê o meu irmãozinho? Dom da hospedagem, a Vera Garbino. Quem que lembra da Vera Garbino, né? Hospitalidade, ela recebia as pessoas, né? O pastor Lelo, quando tinha que colocar na casa de alguém, ele ligava para a Verinha e para o seu esposo, e ela recebia com alegria na casa dela. Não é todo mundo que gosta de receber, não. Nossa, eu recebi o pastor Luizinho lá, tive que escorrer com a minha bagunça. Meu Deus, o quartinho da bagunça estava um horror, só tinha cama lá. Aí a pastora, conversei com a pastora Anida, nossa, ele pode ficar na sua casa, né? Eu falei, pode. Não queria falar não para ela, né? Aí corri, fiz uma faxina naquele quartinho. É o dom, tem gente que tem um quartinho lá preparado, não é verdade? Esperando ser chamado. Falou, olha, você pode hospedar alguém, e hospeda com aquela maior alegria, né? O Mauro e a Miriam também estão sempre recebendo na casa deles também. É dons, então dons e talentos não é só o palco. Tudo bem até eu? Não, queria deixar isso muito claro. Próximo. Olha, como agora eu estou fitness, né? Do Senhor, essa semana começou a falar para mim de pomar. Falei, Senhor, mas o que o Senhor quer que eu fale com os meus irmãos aqui? Quem que já foi em pomar aqui? Hã? Não é uma delícia em pomar? Gente, eu acho a coisa mais linda pomar, né? Eu até trouxe aqui uma bandejinha, né, de frutas, mas não vou dar para ninguém não, porque essa aqui é a minha fruta do meu regime, tá? Meu irmão, aí eu trouxe aqui, não comprei muito também, porque você não estraga, né? A maçã nós temos aqui a banana, nós temos aqui a laranja, olha aqui, né? Um suco, e a laranja dá para fazer um suco, dá para fazer bolo de laranja, dá para você chupar a laranja, você faz a laranja é tua, você faz o que você quiser. Não é verdade? É muito bom, frutas, imagina um pomar. No pomar só tem um tipo de fruta? Não, no pomar tem todo tipo de fruta. Agora eu quero perguntar uma coisa, quem fez lá as frutas, foi o Senhor, não foi? Cada pé, e Ele deu um dom para cada árvore. Qual é o dom da macieira? Maçã. Qual é o dom da bananeira? Banana. Qual é o dom do pé de mamão? É o mamão. Então, toda árvore plantada pelo Senhor recebeu um dom, certo? Uma característica, um dom peculiar que é dela. E Ele espera dessa planta que essa árvore dê o seu fruto. É ou não é verdade? Né? Então, o Senhor, Ele espera desse pomar de Deus. Aqui tem um pomar de Deus, meu irmão. Se você fosse, Rose, uma árvore, você seria árvore do quê? Que fruto você ia dar? Mexerica, ah lá. Ninguém quer ser jaca, né? Pastor Rui, que árvore o senhor seria no pomar de Deus? Que fruto o senhor daria? Como? Abacaxi, olha aí. E aí, Edilane? Melão, olha lá, melão. E você, Diego, o que você? Maçã. E você, Marina? Mamão. E o senhor? Melancia. E o Mauro? Laranja. E o senhor, pastor? Uva. Uva, olha lá. Tá vendo? Olha. Se eu fosse uma pé de fruta, eu queria ser pé de pera. Eu amo pera, né? Limão, né? O duro é limão, né? Pega o limão e faz uma limonada, haja açúcar, né? E você, Samuel, que só fica levando o microfone para lá? Esse rapaz aqui é um perigo, ele tem um dom de venda.
Vocês tomam cuidado, ele está me endividando na barraca aqui que vende à tarde, na cantina. Eu não sabia que ele tinha esse dom. Ele vai atrás de mim e fala, pastor, fala, ai, para, agora eu estou de regime, só se tiver coisa de emagrecer. Está saindo lá, você não quer comprar? É dom de venda esse menino tem. Me fala, qual árvore você seria? Fruto. Abacate, olha lá. Viu, pastor? Abacate. Viu, pastor? Por favor. Bom, primeiro eu quero brincar com o Samuel, que ele vende até avião caindo, ele consegue vender. Mas só para esclarecimento, eu sei que tem muitas pessoas aqui que já sabem, eu já tomei conta, não é que eu já, numa chácara que nós tivemos, tinha um pomar só de pocã e limão rosa. Então veja bem, se você não destocar ali o tronco do pé de pocã, sabe o que é que cresce? Limão rosa. Olha isso. Porque a pocã, ela não existe por si. Ela é enxertada. Enxerta-se, eu acredito que é a laranja ou a mexerica num pé de limão e dá pocã. Olha isso, essa eu não sabia. Então embaixo brota. Mas por que se plantar pocã não dá pocã? Né? Por que uma mula não engravida? Né? Mas o que tem uma coisa a ver com a outra? Nós já vamos ver. A cruza do jumento com a égua nasce mula. E ela não produz porque ela não é uma espécie. E cada um produz segundo a sua espécie. Aleluia. Então existe, a pocã, ela não é uma espécie. Né? Ela é um enxerto. Entendi. Por isso que não produz. Por isso que Tem não produz. Olha aí, enxertado. está pensando o quê? EBD é conhecimento. É aprendizado, né? Aleluia. Então, no pomar de Deus, quando ele passa para colher, o próximo, por favor, ele espera ali pegar suas frutas, não é verdade? Olha que coisa linda ali, ó. A quantidade de frutas, tem uma variedade enorme de frutas, né? Então, eu gosto de pera, mas não dá só pera no pomar de Deus, dá pera, dá maçã, como nós vimos aqui, né? Olha, uma variedade de frutas. Então, o nosso Deus, ele, quando passa pelo pomar dele, ele espera colher as frutas do pé, do qual ele designou o propósito para cada um deles. Então, na hora que ele chega perto do pé de abacate, Samuel, ele pôs lá o dom, a característica, que é só o abacate que tem. E na hora que ele chega ali pertinho do pé de abacate, ele espera colher o fruto daquele dom que ele deu. Olha como é sério o dom. Por isso que eu queria assim, falei, essa aula é muito importante. Eu até mandei na propaganda lá, né? É uma aula muito importante. Porque o Senhor, é fato, Ele colocou um dom em você, e aí Ele fala para você dar frutos. Você vai dar frutos segundo o dom que Ele colocou em você. Através, né, do dom que Ele colocou em você. Do abacateiro, Ele espera o abacate. Da jabuticabeira, Ele espera a jabuticaba. Porque Ele colocou ali. E de você, Ele espera que você dê frutos, segundo o dom que Ele te colocou. Olha que coisa que é isso, né? O próximo, por favor. Lá em 1 Coríntios 3,9, fala uma coisa linda, né? Vós sois a lavoura de Deus. Nossa, eu amo ser lavoura de Deus. Eu amo ser lavoura de Deus. É Ele que cuida dessa lavoura. É Ele que cuida desse pomar. Você já imaginou que coisa linda? Quando você entra num pomar e você vê aquele pomar cheio de frutas, você vai embora, você fala assim, você exalta o dono do pomar ou cada árvore? Você faz o quê? Exalta o dono do pomar. Fala assim, já foi lá no pomar do fulano de tal, não é assim? Nossa, aquele homem cuida daquele jardim, hein? Cuida que é uma graça. O jardim dele dá frutas um monte. Você pode ir lá, está sempre os pés bem cuidados, está lá sempre arrumado, e as frutas sempre dando lá o seu fruto. Não é coisa, não é assim? Quem que é exaltado quando o jardim está dando fruto? É o dono do jardim. Agora vai num pomar que está lá meio que queimando as plantas, as folhas estão secas, não está dando muito fruto, você vai embora e fala, nossa, você foi no
Quem que vai levar a fama de... É o dono do pomar ou a árvore? Nossa, você viu aquela árvore que é preguiçosa, ela não deu folha. É a árvore que vai levar a fama? É o dono do pomar. É o dono do pomar. O dono do pomar vai falar assim, nossa, aquele dono do pomar não está cuidando direito do pomar dele. Olha como está mal cuidado esse pomar. Já pensou? O Senhor, que é o dono da nossa, nós somos a lavoura de Deus. Nós, como árvore, nós estamos fazendo as pessoas falar que o nosso Deus está cuidando bem ou que está cuidando mal. Olha como é sério. Gente, é muito sério. Quando o Senhor começou a ministrar a profundidade dessa aula, eu fiquei com muito temor. Porque falar de dons e talentos, eu já falei aqui de dons e talentos, né? É muito legal falar, mas a profundidade que o Senhor me levou dessa vez, me trouxe muito temor, pastor Cristiano. Porque nós somos a lavoura de Deus, significa que Ele é o lavrador. É Ele quem cuida. E se as nossas características, os nossos dons, a nossa não tiver legal, eu não tiver produzindo segundo aquele dom que Ele pôs em mim e Ele espera colher, é Ele que vai ser difamado. As pessoas vão olhar para a lavoura e falar, gente, o cara que cuida dessa lavoura não está cuidando direito. E é verdade isso do nosso Deus? O nosso Deus não está cuidando direito de nós? É verdade isso, um Deus zeloso como nós temos? É verdade que Ele não está cuidando da lavoura dele direito? Olha, meu irmão, vou até para o próximo, por favor. Lá em 1 Coríntios 3, do 6 ao 9, na verdade, tem um versículo que fala assim, ó. Paulo plantou, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Aleluia. Aleluia. Meu irmão, é Deus quem vai dar o crescimento do seu dom. Não tem como você, agora, depois de Cristo, ter crescimento no seu dom se você não tiver vida com Deus. É Deus que vai dar crescimento no dom que você tem. Tem gente que quer exercer o dom, mas não tem vida com Deus. É obra morta, ó o IFC, é obra morta. Meu irmão, tem gente querendo exercer o dom, ele tem o dom mesmo, mas não tem como exercer esse dom se ele não tiver vida com Deus. Por quê? Aqui agora, no reino de Deus, depois de Cristo, é Deus quem dá o crescimento. Não vai ser o meu esforço. Eu posso até cantar bonito. Meu irmão, eu lembro quando eu me converti, a Vera era membro ainda lá da Quadrangular Sede. E eu amava ir naquela Quadrangular Sede, por causa do louvor. E muitas pessoas falavam assim, mas eles têm um som muito alto, desafinado, não é? Eu falei, olha, eu não sei se é desafinado ou se é afinado. Eu sei que tem a presença de Deus. Você está entendendo? Aquele pastor, quando ele prega, ele não fala direito, ele erra no português. Eu não sei se ele acerta ou se ele erra no português. Mas quando ele prega, tem a presença de Deus. Aleluia. Você está entendendo que, não, lógico que é melhor a gente, né? Eu estou tentando aprender meu português, eu ainda tropeço muito. A Santa Mônica tem me ajudado no português. Mas, não é verdade, não é isso que vai fazer, ser mais ou menos. Mas vai ser a presença de Deus na execução daquilo lá. É Deus que dá o crescimento do seu dom, daquele dom que Ele colocou em você. E Ele vai só desenvolver através de uma comunhão com Ele, de uma vida com Ele. Não se iluda, não tem vida fora de Deus. Aqui no reino de Deus tem a vida do mundo. Aqui no reino de Deus não há vida fora nele, é nele. Né? Aí nós vamos lá para João próximo, como que fala lá sobre a videira, né? Eu sou a videira e vós os ramos. Meu irmão, Ele é a videira, a gente precisa estar conectado na videira, a vida vem dEle, é Ele quem dá vida nos nossos dons, nós precisamos estar enraigados nele. Sem mim, nada podeis fazer. João 15, 5. Você entende? Então, o seu dom agora mudou. Lá na alma, era segundo os seus esforços, segundo a sua capacidade. Eu sou bom mesmo, né? Eu trabalhei com uma moça que as pessoas elogiavam ela. Ela falava, nossa, você é boa vendedora. Ela falava, eu sou. Eu falei, não fala isso, fala obrigado. Eu sei que você é, mas não precisa fazer assim, né? Porque ela exercia segundo as suas forças, né? E ela sabia que ela era habilidosa. E ela falava para mim, também não entrou aqui para comprar uma, levou 5. E ela era boa mesmo, né?
Mas você vê que ela exercia na alma, né? Agora aqui, a pessoa fala, nossa, como você pregou bem, glória a Deus, meu irmão, se não fosse Deus, quando eu subo ali para pregar, eu subo tremendo. Eu falo, Deus, quando eu olho para vocês aqui, que nem hoje eu estou olhando as ovelhas de Deus, Ele é o dono da lavoura. Se eu falar alguma coisa fora do negócio, é com Ele que eu vou me acertar. Então me vem um temor, Paulo, um temor de falar aqui, eu não posso subir aqui sob a minha capacidade de falar, porque a minha capacidade perto dele é nula, ela é zero. Você entende? Eu tenho que vir para cá para dar essa aula, conectado nele, cheio da presença dele, porque sem ele eu nada posso fazer. Então, exercer o dom, aquele dom que Deus te deu, você precisa estar cheio da presença dele, conectado nele, porque sem ele, aqui no reino, lá no mundo você pode até fazer, mas aqui no reino, você nada pode fazer. Por favor, pastor. Poderia projetar João 15:6. Tem como? João 15:6. O Mike dá um jeito, o Mike dá os pulos dele, é o dom do Mike. Socorrer os desesperados. O Mike tem o dom da paciência. Vocês não têm noção. O que esse menino me ajuda, ele e o Marcelo. Eu pego ele em cada fria. Ah lá. Lê para nós, pastor Josi. Diz assim, ó. Se alguém não permanecer em mim, aqui está falando do fruto, da videira, né? O 5 falou da videira. O 6, se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Então, esses ramos são juntados e lançados no fogo e queimados. Olha isso. E você está entendendo como é séria essa conversa que nós estamos tendo aqui hoje? Eu estou vendo isso, porque eu tive que aprender antes, eu também fui malhado essa semana inteira por essa palavra. O Senhor me chamando a atenção a respeito dos dons, né, que Ele... É sério o negócio. É bem sério. Né? Então, Deus nos plantou com um propósito. E o dono do pomar, quando ele passa pelo pomar, a esperança dele é que ele possa colher os frutos. A Nircélia quer falar, por favor. Ele vai levar o microfone para poder sair na gravação também, tá bom? 1 Coríntios 9, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Aleluia, aleluia. Nós somos cooperadores, somos a lavoura de Deus, aleluia, aleluia. Amém, meus irmãos. Vocês estão achando que acabou, né? Está no meio da aula, vamos lá. Próximo. Olha lá, o pastor Jair, por favor. Há uns um mês atrás eu desci aqui no centro, e ali na Virgílio Malta, 2 quadras acima da Rodrigues, perto da igreja, acho que presbiteriana ali, né? Tem um pé de pocã ou mexerica, que metade dele estava seco, e a outra metade estava verde, mas tinha cada pocã grande, bonita, maduro. Ao que você estiver ali no centro, ali para baixo da presbiteriana, né, entre a Bandeirantes e a Cussi Júnior. E eu parei o carro ali bem em frente, olhei para cima assim, né, olhei assim, vi metade, né, da árvore estava destruída, queimada, né, e a outra metade estava verde, estava bonita, e tinha cada pocã bonita, né, grande, madura. Eu falei, olha, como que Deus faz as coisas, né? Às vezes uma parte está julgando que ela está morta, mas do outro lado, outro galho está verde e com frutos. Aleluia. Vocês viram como os frutos de árvores chamam a nossa atenção? Quando você passa por essas avenidas que tem manga plantada, né? Quando está lá, você fala, olha as mangueiras, como, não é bonito ver? Chama atenção. E assim são os frutos que nós damos. Chama atenção, viu? E nós vamos ver agora, é o próximo, viu? Não é esse não, esse eu esqueci de tirar esse. Ah lá. Então o objetivo dessa aula, então depois de toda essa introdução, o objetivo dessa aula, agora é rápido, tá? É entender que nossos dons são para servir aos outros. Administrar com fidelidade toda a graça recebida. Reconhecer que as habilidades que você recebeu são uma maneira de você manifestar
a graça de Deus na vida de outras pessoas. São esses objetivos dessa aula. Eu espero que a gente esteja conseguindo alcançar o objetivo, tá? Porque agora eu vou entrar num versículo que vai nos ajudar a então praticar isso daí. 1 Pedro 4,10. Eu gostaria que vocês abrissem 1 Pedro 4,10. Também vou abrir aqui. A aula que eu tinha preparado era só isso daqui para frente, tá? O resto tudo foi o Senhor que pediu para eu colocar toda essa maravilha aí, porque Ele é o Senhor da igreja, é para Ele, por Ele, aleluia, são todas as coisas, aleluia, aleluia. 1 Pedro 4,10. Esse é um versículo, antes do... Ah lá, o Mike projetou ele lá, ó. Aqui está uma orientação, então. Primeiro, antes de eu ler esse versículo aqui, tem alguém aqui que não recebeu dom de Deus? Ergue a mão. Segunda pergunta. Quem aqui recebeu um dom de Deus? Ergue a mão. Então, pode todo mundo erguer com fé, e pode erguer, porque isso nem que você não saiba qual é. Ergue que você recebeu, né? Agora, terceira pergunta. Você já sabe qual é o seu dom? Quem já sabe qual é o seu dom, levanta a mão. Não tem problema aqueles que ainda não sabem, mas o Senhor vai te mostrar. Através da sua comunhão com Ele, Ele vai te trazer à memória o dom que Ele colocou e vai te ensinar a usar. E aqui está algo muito legal, como você vai exercer esse dom. Aqui é uma orientação, tá? Então, o versículo fala, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Ou seja, só tem um jeito, só tem um dom com Deus ou não? Não, tem muitos dons, tá? Então, essa é a orientação. E nós vamos esmiuçar agora esse versículo. Olha como um versículo vai falar com a gente. Então, esse é o versículo. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Nunca mais esqueça esse versículo, hein? Ó, 1 Pedro 4,10. Quem tem dom? Todos. Então, todos precisam entender melhor esse versículo e colocá-lo em prática. Vamos lá, primeira parte que eu quero destacar aqui a respeito do dom. Próximo, Mike. Vamos lá. A respeito do dom. Cada um exerça o dom. Então, o primeiro passo. Você recebeu um dom? Exerça o dom que você recebeu. Então, primeira coisa que você tem que fazer, mas eu não sei muito ainda, começa a exercer. Quando eu retomei, que eu voltei para o teatro, eu morria de vergonha ainda no começo. Mas eu fiz lá o curso, fui perdendo a vergonha. Eu lembro a primeira apresentação nossa foi numa escola lá em Pirajuí, e a Jaqueline falou, você vai fazer... Eu falei, Jaque, eu não consigo, travei, mas eu não deixei de ir, fui lá, entrei, dei minhas erradas lá e comecei a exercer o dom. O aperfeiçoamento é igual ao talento, ele vai se aperfeiçoando conforme você vai fazendo. Ninguém nasce pronto. Ainda ontem nós falamos na entrevista, né, pastora Nida, né? A pastora Nida estava pronta aos olhos de Deus, mas aos olhos dela ela ainda não estava, mas ela já estava pronta, né? E aí conforme ela foi exercendo, foi ficando cada vez melhor, né? E agora está na bênção, né, pastora Nida? A gente vê aí Deus usando cada um de nós nos dons que Ele mesmo nos deu, e Ele vai se aperfeiçoando conforme você usa, né? Você veja, eu parei de jogar vôlei, esses dias eu fui jogar, fiquei com vergonha. Primeiro que eu estou super pesado, né? Não muito mais, que eu já perdi uns 28 quilos, mas vamos lá. Eu fui jogar vôlei e não saía do chão para cortar, o peso não subia, parei de exercer, perdi toda a flexibilidade, não é verdade? Então não para de exercer. Exerça o dom que você recebeu. Então, primeiro passo, seja ele qual for, começa. E devagarzinho ele vai ficando cada vez melhor. Tudo bem até aí ou não? Segundo passo. Isso é um versículo só nos orientando, né?
Então, ao exercer o seu dom, então, você não estava exercendo, agora você passou a exercer. Como que você vai exercer esse dom? Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros. Eu e a Maristela, quando Deus deu o tema para esse ano, frutificar, a Maristela, eu vou usar um termo bom aqui, né? A gente pira, né, Maristela, quando Deus fala as coisas, a gente começa a querer entender. Ela falou, pastor, um dia eu estava chegando aqui, ela correu ali, do jeitinho dela, né, dando aquela, né? Ela não correu tanto assim, mas ela falou, pastor, eu tive um entendimento. Falei, fala, Maristela. Ela falou, a árvore dá fruto, mas não é para ela. Você já viu um pé de maçã comendo maçã? Você já viu um pé de mamão comendo mamão? Ela dá fruto para quem? Para o outro comer. Olha, eu falei, Maristela, e olha o que o Senhor está falando com a gente, para a gente frutificar. E esse fruto que a gente está gerando não é para nós, é para servir ao outro. E olha aqui na aula agora, Maristela, na hora que eu li isso daqui, eu lembrei de você na hora. Falei, gente, a Maristela discerniu isso lá em janeiro, né? Porque já está na Bíblia, cada um exerça o dom. Quando o dom que recebeu, para servir aos outros. Mauro, por favor. E o pastor Jefferson, inclusive aquela árvore que aparentemente não dá fruto, uma árvore comum, ela não dá fruto, ela não tem fruto, mas ela dá a sombra. E ela dá sombra para todos que se forem embaixo dela. Mas ela mesma está tomando todo o sol. Então ela dá o fruto, ela é sombra. Eu não tinha pensado nisso. Ali não tem o fruto, mas o dom que Deus colocou nela era dar sombra. Ela está exercendo o papel dela? Ela está exercendo o papel dela, dando sombra. Só para complementar o do Mauro, a árvore também purifica o ar. Sim. Ela pega o oxigênio para a gente também. Olha só. Quando nós, árvores de Deus, chegamos nos lugares, nós purificamos o ar. O ambiente muda. Olha aí. É ou não é verdade? Porque está chegando junto com nós a glória de Deus. Olha que delícia. Não tem gente que fala, nossa, na hora que você chega aqui fica tão gostoso. Parece que dá uma paz quando eu converso com você. É isso daí, ó, oxigenando o ar. Né? Então, o nosso dom que nós recebemos, Mariana, não é para você, viu, queridona? Ah, meu bem, o fruto é para o outro. Então, a gente precisa entender isso. Eu estou aqui para servir. Ah, Deus te deu o dom do teatro. Não é para mim. Ele deu para servir, para os outros serem abençoados. Eu acho fantástico. Hoje não acontece tanto porque eu não tenho ido mais, né? Mas quando eu ia, eu parava no sinaleiro e vinha aquelas crianças vender alguma coisa, eu pedia dinheiro, e eu olhava e falava assim, eu conheço o senhor. Eu falei, você já foi na minha escola. Eu falei, o que você está fazendo na rua, né? Aí eu já brincava, conversava com eles, ele falava, eu lembro do teatro que o senhor fez. Olha que coisa linda, né? Não era para mim, era para servir aos outros. Aprendemos mais essa? Estamos acabando já, hein? Vamos lá. A próxima coisa que nós vamos aprender nesse versículo. Agora aqui é uma chamada de atenção, tá? Então você já está exercendo o seu dom, você já entendeu que era para servir aos outros. Aqui vem uma chamada de atenção, ó. Administrando fielmente. Então, se eu recebi um dom de Deus, eu preciso administrar esse dom de qualquer jeito? Hoje de manhã, na hora que eu estava escrevendo, o Senhor falou, você vai fazer essa pergunta. É de qualquer jeito que nós vamos administrar esse dom? Não. Deus está falando para a gente administrar esse dom como? Fielmente. Então, nós precisamos ser fiel naquilo que o Senhor confiou. O pé de maçã, ele tem que ser fiel. Deus colocou nele o dom de gerar frutos, maçã. Ele precisa cumprir aquilo ali. A árvore estava seca de um lado, mas o outro lado estava dando fruto, né? Está passando aí, olha, foi até bom essa ilustração. Está passando um temporal aí, momento difícil, mas ela não deixa de gerar fruto. Meu irmão, problema todo mundo tem. Dificuldade todo mundo passa, mas não vão ser elas que vão fazer a gente parar. Não são elas que vão fazer com que a árvore pare de dar frutos, que para de exercer o seu papel. A dificuldade todos nós vamos passar, você num tipo de dificuldade, eu em outra, Marina em outra, cada um de nós passamos, nós temos os nossos desafios. Nenhum é maior nem menor do que o outro. Eu não gosto muito de conversar quando você fala para uma pessoa, nossa, eu estou com um problema, ela fala, nossa, você não viu o meu. Poxa, aquela vida, né?
Eu não posso menosprezar o problema do outro. Para aquela pessoa aquilo é problema. Para mim talvez não seja. Eu tiro aquilo lá de letra, mas para ela é um problema. Né? Eu tenho que me sensibilizar com o problema. Já para mim é outro tipo de problema, que você talvez tiraria de letra. Não é verdade? Mas cada um vive os seus problemas. Eu lembro uma vez a Heloísa, minha irmã, ela falou, ela começou a ter que ser dona de casa, né? Minha mãe morreu. Ela morava com a minha mãe, ela foi morar sozinha com o filho, aí ela tinha que trabalhar fora, cuidar da casa, cozinhar, lavar roupa, e ela falava, eu não consigo, né? E aí eu e a Cici falava para ela assim, Elô, esse é o dilema de 99% das mulheres, porque hoje as 99 mulheres trabalham fora, ela tem que dar conta de trabalhar fora, de cuidar da casa, de lavar roupa, de fazer... Então, você não é a única, você não pense que você é a única, né? Tem um monte de gente que passa por esse mesmo problema, né? Então, nada disso pode fazer com que a gente pare de dar frutos no propósito de Deus. Está tempestade, estou firme com Deus. Está lá difícil, estou firme com Deus. O fruto eu não vou deixar de gerar. Uma das últimas palavras do pastor Lelo para mim foi assim. Eu estava passando um momento bem difícil da minha vida, mas eu sempre fazia a abertura do culto. Recebia os visitantes, lembra disso lá na outra igreja, né? E eu sempre dava uma palavrinha, mas aquela palavrinha não era da minha cabeça, eu passava domingo falando para Deus, Deus, o que o Senhor quer falar, né? Um versículo, e Deus me dava um versículo, e naquele dia o Senhor me deu um versículo, e na hora que eu subi lá e eu falei o versículo, fez assim, e o Senhor falou na hora para mim, não é para a igreja esse versículo, é para você. Eu sentei e não consegui falar mais, não consegui nem apresentar os visitantes, porque era algo pessoal que eu estava vivendo, uma dificuldade. Aí na segunda-feira, pensa que o pastor Lelo pegou leve comigo, ele foi lá e falou, filho, não pode fazer aquilo. Quando você subir lá, independente do que você está passando, você vai levar palavras de bênção para a igreja. Falei, pastor, mas aqui, eu sei que não estou menosprezando a sua dor, mas quando você estiver à frente da igreja, você não pode responder segundo os seus problemas. Seus problemas, fica sentadinho ali, você vai lá e deixa Deus te usar naquilo que Deus quer falar com a igreja. Olha que ensinamento. Né? E eu tenho aprendido, né? Dificuldades a gente passa, mas eu não vou deixar de dar os frutos que o Senhor plantou em mim, por conta das dificuldades. Vai com dificuldade mesmo, está com medo? Vai com medo mesmo. Não é verdade? E vamos lá, continuando. Então, administrar fielmente, seja fiel no dom que Deus te deu. Viu? Ele quer te usar. Ele quer te usar. Próximo. Cada um exerce o dom, esse dom não é para você, esse dom deve ser administrado com fidelidade, e a graça de Deus, em suas múltiplas formas, deve ser conhecida das pessoas. Então tem um propósito nesse versículo, cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus, como? Todo mundo fazendo a mesma coisa? Não. Em suas múltiplas formas. Olha, não é maravilhoso esse versículo? Você já tinha lido ele com tanta esmiuçada desse jeito? Um único versículo. Olha quantos ensinamentos. Ser, para servir ao outro, ser fiel, e através dessa fidelidade, a múltipla forma de Deus ser conhecida. Não é maravilhoso? Mais um, já estamos quase encerrando. Falta só mais 12. Vai lá. Mais um, Mike. Agora, olha que coisa linda. Vocês já leram lá em Efésios 3:10? Abre aí. Não é, está escrito ali, mas aqui está em Efésios 3:10. Efésios 3:10. É demais isso daqui. Eu sempre gostei de ler isso daqui. Agora estou gostando mais ainda, depois dessa aula. Efésios 3:10. Sabe como que a multiforme sabedoria de Deus vai ser conhecida? Através da sua igreja. Olha que coisa linda isso, gente. Olha que coisa linda isso. Através da minha vida e da sua vida, através dos nossos frutos, a multiforme sabedoria de Deus vai ser conhecida. Assim como aquele fruto chamou a atenção do pastor Jair, o seu fruto vai chamar a atenção das pessoas, vai chamar a atenção do mundo, e as pessoas vão exaltar o dono deste pomar. O dono dessa agricultura, dessa lavoura, ele vai ser exaltado, dona Celi, olhando o fruto que está em você. Não é maravilhoso isso? Então, olha que fala aqui, ó. Para que pela igreja, então vai ser por quem? Por quem que vai ser? Pela igreja. Quem é a igreja? Somos nós, o ajuntamento nosso.
Nós formamos a igreja, cada um dando o seu dom, cada um no seu talento, cada um no seu papel, todos nós juntos, servindo uns aos outros, fazendo com fidelidade, a multiforme sabedoria de Deus, ela se torne conhecida. E não é só aqui no mundo natural, não, também no mundo espiritual. Porque quando nós exercemos os nossos dons, ele mexe no mundo espiritual. Lembra que ele é movido pelo Espírito? Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Olha o porquê que você deve exercer o seu dom, para que a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Próximo. Esse daqui está lá em Mateus 5,16, vocês conhecem, né? As obras nossas são resultado do nosso dom, do dom que Deus colocou em nós, para que as suas obras, movidas pelo Espírito, elas precisam ser conhecidas. As nossas obras, não é para ser a nossa exibição, não. Nossa, como ele é bom, você vê, ele faz tanta caridade. Não, não é para o nome de Jefferson ser conhecido, não é para o seu nome ser conhecido, mas é para que o nosso Deus seja conhecido, as nossas obras precisam ser vistas. Porque a fé sem obras, ela é morta. As obras acabam sendo um resultado natural da vida com Deus. Não tem como não brilhar. As pessoas vão ficar irritadas com a sua luz, mas deixa que se irrite. A minha luz vai brilhar, porque Jesus falou, brilhem a vossa luz. Próximo, e para o próximo, Mike. Então, para que o dom? Se você sabe, agora dons, você não sabia que você tinha, agora você já sabe que você tem. Alguém tem dúvida aqui que você recebeu um dom ou não? Ninguém tem dúvida. Se você não sabia para quê, agora você sabe ou não? Tá? O seu dom é para a manifestação da graça de Deus. Não é lindo isso? Gente, eu terminei isso daqui maravilhado. Né? Na hora que eu entendi que os nossos dons é para a manifestação da graça de Deus. Amém, meus irmãos? Fomos abençoados com essa instrução. Vamos pôr em prática 1 Pedro 4, lá, para a gente exercer mesmo com fidelidade. Vamos ser fiel no dom que o Senhor nos deu. E agora, para finalizar, não podia ser diferente. Isso o Senhor me acordou às 5 horas. Falei, Senhor, não podia ser às 6? Né? Deus gosta da madrugada, né? Eu falei, vou lá e levanto e põe no computador. Ele pediu para eu fechar com esse daqui, ó. Ah, próximo, Mike. No amor de novo. Tudo isso é lindo. Tá? Tudo isso é lindo. O pomar é lindo. Mas se não tiver o amor, nada vai adiantar. Em 1 Coríntios 13, para a gente nunca mais esquecer, né? 13. Assim permaneça agora estes 3, a fé, a esperança e o amor. Porém, dos 3, o maior é o amor. Tá bom? Então, os dons são maravilhosos, mas não é para nós, é para os outros. Sempre exercer ele em amor. É dom de correção em amor. É dom de ensino em amor. É dom de cantar em amor. É de tocar em amor. De servir, de cozinhar, de limpar, de orientar, de ouvir. Sempre a base é o amor. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé então para a gente terminar. Hoje é dia de oferta missionária. Então hoje à noite você se prepare aí para nós ofertarmos, né? Para os nossos missionários. E tem gente que tem o dom da oferta também, sabia? Tem gente que dá 50 numa facilidade. Agora tem gente que se agarra no R$2, que é difícil, coitado, ela não tem ainda esse dom, mas tem gente que tem a facilidade. Então, essa noite é dom de oferta aos nossos missionários que estão no campo. Então, hoje às 18h30 nós temos o culto da família de Deus. Amém, meus irmãos? Pastor Josi, o senhor não vem nos dar a bênção, orar pelo nosso domingo, que domingo é dia de comunhão com a família, né? A paz do Senhor. Sempre nos lembrando de Gálatas 5:22, ali dos dons, do fruto do Espírito. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus, pela Tua graça abundante nas nossas vidas. Podemos sentir o Teu amor, ó Deus, conduzindo as nossas vidas na Tua verdade, por conta que o Senhor quer nos ver filhos amadurecidos, filhos capacitados, filhos que realmente deem frutos. Muito obrigado, Pai,
Muito obrigado porque o Senhor está como que adubando uma árvore para que possa dar muitos frutos. Obrigado, Senhor. Nos dê um dia ou um restante de dia abençoado e protegido pelas mãos poderosas do Senhor. Que a tua graça seja abundante na vida de cada um e que em cada família haja alegria e abundância, Senhor, de víveres. Muito obrigado, Pai. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com as nossas vidas, com a nossa família e toda a igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.